A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história da humanidade, durando de 1939 a 1945. A guerra envolveu a maioria das nações do mundo, formando duas alianças opostas, os Aliados e o Eixo. Países dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica ao esforço de guerra. O conflito resultou em cerca de 70 a 85 milhões de mortes, incluindo o Holocausto. As mortes de civis superaram em muito as baixas militares, com a destruição generalizada de cidades e infraestrutura. A Segunda Guerra Mundial acelerou o progresso tecnológico e científico, levando ao desenvolvimento de armas nucleares. O fim da guerra marcou o início da Guerra Fria, um impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética. O impacto do conflito continua a moldar nosso mundo hoje. A Segunda Guerra Mundial continua sendo um momento crucial na história mundial, mudando o equilíbrio global de poder. A guerra levou ao declínio dos impérios coloniais europeus e à ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. Entender este conflito é crucial para compreender o mundo moderno. Redefiniu fronteiras políticas e estruturas sociais em todo o mundo. A guerra viu a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. Mudou o equilíbrio global de poder. As raízes da Segunda Guerra Mundial podem ser rastreadas até o final da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. O tratado impôs duras penalidades à Alemanha, incluindo perdas territoriais, restrições militares e pagamentos de reparações de guerra. Este ressentimento alimentou a ascensão de movimentos políticos extremistas, exacerbados pela Grande Depressão. Adolf Hitler e seu partido nazista exploraram essa situação, prometendo restaurar a grandeza alemã. Hitler chegou ao poder em 1933 e rapidamente transformou a Alemanha em um estado totalitário. O regime nazista embarcou em um programa agressivo de rearmamento, violando o Tratado de Versalhes. Eles também começaram a perseguir judeus e outras minorias. Outras potências europeias, ainda marcadas pela Primeira Guerra Mundial, inicialmente seguiram uma política de apaziguamento. O Japão, buscando expandir seu império, invadiu a Manchúria em 1931. A Itália, sob o líder fascista Benito Mussolini, invadiu a Etiópia em 1935. Esses atos de agressão foram em grande parte ignorados pela comunidade internacional. Isso encorajou novas ambições expansionistas. A Grande Depressão criou um terreno fértil para ideologias radicais. O regime de Hitler embarcou em um programa agressivo de rearmamento. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha 2 dias depois. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. A Batalha da Grã-Bretanha começou em julho de 1940. Em junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa. A guerra tornou-se global em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Um ponto de virada ocorreu em 1942-43, com batalhas-chave como Stalingrado e Midway. Em junho de 1944, os aliados lançaram o Dia D. As forças soviéticas avançaram para o oeste, e no início de 1945, os exércitos aliados estavam se aproximando da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial foi moldada por vários líderes políticos e militares importantes. Do lado do eixo, Adolf Hitler foi a figura central, responsável por iniciar a guerra na Europa. No Japão, o imperador Hirohito era o líder nominal, mas o poder real estava com líderes militares como o primeiro-ministro Hideki Tojo. Para os aliados, Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro britânico em 1940, inspirando a resistência britânica. Nos Estados Unidos,
O presidente Franklin D. Roosevelt liderou o enorme esforço de guerra do país. Joseph Stalin liderou a União Soviética durante a guerra, com o Exército Vermelho Soviético finalmente mudando a maré contra a Alemanha. Charles de Gaulle liderou as forças francesas livres, tornando-se um símbolo da resistência francesa. Os comandantes militares também tiveram um impacto significativo. Generais como Dwight D. Eisenhower, George Patton e Bernard Montgomery levaram as forças aliadas à vitória na Europa. No Pacífico, o almirante Chester Nimitz e o general Douglas MacArthur dirigiram a campanha americana contra o Japão. Suas decisões estratégicas e liderança foram vitais para a vitória dos aliados. A ideologia racista e as ambições expansionistas de Hitler impulsionaram o conflito. Roosevelt formou uma forte aliança com a Grã-Bretanha e a União Soviética. Esses líderes desempenharam papéis cruciais na formação do curso da guerra. Várias batalhas importantes marcaram pontos de virada na Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943, foi uma das mais sangrentas da história, marcando o limite da expansão alemã no leste. No Pacífico, a Batalha de Midway, em junho de 1942, foi fundamental, interrompendo a expansão japonesa. O desembarque do Dia D, em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente contra a Alemanha nazista na Europa Ocidental. A Batalha de Berlim, em abril a maio de 1945, foi a última grande batalha na Europa, com as forças soviéticas capturando a capital alemã. Hitler cometeu suicídio em seu bunker, encerrando efetivamente a guerra na Europa. No Pacífico, os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, levaram à rendição do Japão. Esses eventos levaram a Segunda Guerra Mundial à sua conclusão. A Batalha de Stalingrado foi uma vitória crucial para os aliados. A Batalha de Midway deu aos aliados a iniciativa no Pacífico. Os desembarques do Dia D marcaram o início do fim para o regime de Hitler. A Batalha de Berlim foi a última grande batalha na Europa. Os bombardeios atômicos levaram à rendição do Japão. Essas batalhas foram pontos de virada decisivos no conflito. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto sem precedentes nas populações civis. Cidades da Europa e da Ásia foram devastadas por bombardeios, com milhões de civis morrendo de bombardeios, fome e doenças. O Holocausto foi o aspecto mais horrível da guerra, com a Alemanha nazista assassinando sistematicamente 6 milhões de judeus. Os soldados enfrentaram dificuldades inimagináveis, com milhões morrendo em combate e muitos mais feridos ou feitos prisioneiros. A guerra também viu o deslocamento generalizado de populações, com milhões tornando-se refugiados. Mudou para sempre nossa compreensão dos direitos humanos e do direito internacional. A Segunda Guerra Mundial remodelou a ordem global, com os Estados Unidos e a União Soviética emergindo como superpotências. A Europa estava agora dividida pela cortina de ferro. A guerra levou à criação das Nações Unidas para prevenir futuros conflitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948. A Índia conquistou a independência em 1947, seguida por muitas nações africanas. Os avanços tecnológicos incluíram o desenvolvimento de armas nucleares. A guerra também levou a avanços na medicina e programas de bem-estar social. A Segunda Guerra Mundial permanece como um poderoso lembrete do potencial destrutivo do conflito humano. Mostra os perigos do nacionalismo extremo e do ódio racial. O legado da guerra ressalta a importância da cooperação internacional e da diplomacia. Destaca a necessidade de instituições fortes para manter a paz. O Holocausto serve como um alerta severo sobre as consequências do preconceito e da intolerância. Levou ao conceito de crimes contra a humanidade, uma pedra angular do direito internacional. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram um precedente para responsabilizar os líderes por crimes de guerra. Este princípio
continua a moldar a justiça internacional hoje. O impacto da guerra sobre os civis mudou a forma como pensamos sobre a guerra. Levou a proteções mais fortes para não combatentes sob o direito internacional. As convenções de Genebra foram expandidas após a guerra. Elas agora fornecem proteções mais abrangentes para prisioneiros de guerra e civis em zonas de conflito. A guerra mostra a importância de enfrentar a agressão e proteger os direitos humanos. Ao estudar este conflito, podemos trabalhar para evitar guerras tão devastadoras no futuro.